Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e eu vou conduzir você a uma exposição bíblica de 1 Coríntios, capítulo 13, à luz do texto grego koiné, este que está sendo projetado ao lado da versão em português. O objetivo é a questão exegética, teológica e também pastoral, no nível em que você possa utilizar no seu dia a dia, bem como na sala de aula, na escola bíblica dominical, por exemplo, e até mesmo no púlpito. O importante é que a gente venha fazer essa exposição para que as pessoas venham ter uma compreensão adequada do que realmente o apóstolo Paulo disse. Para você ter uma ideia, é importante conceber o contexto literário e teológico, em primeiro lugar. Por causa de quê? Porque antes do grego, nós precisamos analisar a estrutura e vamos observar, por exemplo, que no capítulo 12 fala sobre a diversidade de dons. Já neste capítulo, vai mencionar a superioridade do amor. E no capítulo 14, a regulamentação dos dons. De modo que nós aprendemos neste capítulo, não interrompe o assunto, ele corrige a motivação. É isto que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Vamos agora analisar a estrutura, e eu peço que, se possível for, que você tenha a sua Bíblia em mãos, para que você possa conferir na sua versão. Porque do versículo 1 até o 3, podemos dividir da seguinte maneira: fala sobre a necessidade do amor. Já do versículo 4 até o 7, vai mostrar a natureza do amor. E no versículo 8 até o 13, a permanência do amor. Então, a gente vai analisar agora, feita esta divisão acima, quando fala a necessidade do amor, com base no versículo 1 até o 3, no texto grego está da seguinte maneira: ian tas glossas ton anthropon, lalukai ton angelon. Destaque para a palavra ian, ainda que é justamente uma condição hipotética. Glossas significa literalmente línguas, mas no sentido de idiomas, não êxtase místico necessariamente. Temos na primeira sentença no grego, lalo, depois de anthropon. Lalo é falar continuamente no tempo presente. O que até então a gente já observou é que indica a ação hipotética e contínua. É isto que a gente aprende com a palavra de Deus. De modo que o apóstolo Paulo usa uma condição irreal mais a hipérbole e mostra a condição real numa referência à língua dos homens e o nível extremo, que é a língua dos anjos. O apóstolo Paulo, em absoluto, está ensinando um ensino dogmático. É apenas uma retórica que vai se intensificando cada vez mais e mais. Não é à toa que mais adiante vai ter um resultado. Tem uma palavra que é no grego gegona, que é tornei-me. A ideia tornei-me é no sentido, no estado perfeito, estado permanente. Ou seja, a gente precisa entender, porque quando fala gegona, aqui fala gegona, na segunda sentença, gegona halkois, ou seja, bronze que soa, porque senão a pessoa se torna um bronze que soa, ou seja, sem amor, a pessoa não faz absolutamente nada. Ela só faz barulho. Ela se torna barulho. Esta é a ideia. Vamos para o versículo de número 2, porque nós temos essa expressão depois de Gegona, e vamos analisar porque menciona algo muito importante nesse verso 2, que é mais uma hipérbole, ou seja, fala can, erron, profeteian, kai eido, to, ta, misteria, panta, kai, passan. Ou seja, quando fala passan, indica toda a totalidade, ou seja, a totalidade absoluta, toda nesse sentido. E Gnossen vai mencionar também Gnossen, porque vai falar sobre o conhecimento ou ainda a ciência. A questão aqui, meus irmãos, é que
o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, se eu tivesse, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, não seria nada. Ou seja, eu não seria absolutamente nada. Quando a gente prossegue no versículo de número 3, vamos observar aqui que vai aparecer justamente a expressão onde fala para distribuir alimento, pedaço por pedaço, essa é a ideia. É entregar o corpo, ele menciona também a entrega do corpo, ele vai mencionar no versículo 3 sobre aqueles atos extremos de sacrifício. E qual é a conclusão do versículo 1 e 3 que nós obtemos? Meus irmãos, não há proveito algum, nem o sacrifício máximo tem valor sem amor. Já no versículo 4 em diante, vai até o versículo de número 7, observamos, por exemplo, que menciona, como disse anteriormente, na divisão do texto, a natureza do amor. Aqui temos 15 verbos no presente, que indica, dentro do texto grego gramatical, uma ação contínua. Começa no versículo 4 falando da ideia de suportar, porque o amor é sofredor, o amor é benigno, ou seja, dá a ideia aqui de o amor suporta longamente. A ideia aqui também é de não reage rápido à ofensa, vai mostrar que é bondoso, é algo ativo, não passivo, é uma bondade ativa. Mais adiante vai falar sobre a inveja, ou aquele ciúme que não entra em competição. No versículo de número 5, não se vangloria, não se ensoberbece. E talvez a palavra mais importante que a gente vai encontrar no verso 5 é esta que eu vou fazer questão de destacar, para que você tenha uma noção do que o apóstolo Paulo está dizendo, porque ele fala o que não se importa, inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, ou seja, não busca seu próprio interesse. O amor não tem nada a ver com uma forma egoísta, não é para inflar o ego, ao contrário, é para que venha ter uma postura ou atitude altruísta. Vamos prosseguir, porque diz que não busca justamente esses interesses. Já no versículo 6, não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. No verso 7, fala que tudo sofre, a ideia de tudo vai cobrir, vai suportar, a ideia de proteger, não proteger passando a mão na cabeça, mas vai suportar. Por isso que fala assim, tudo sofre, vai suportar, vai conseguir proteger-se. O amor, ele não é tão fraco como algumas pessoas pensam, não. O amor é algo resistente porque indica uma atitude, um procedimento de alguém que decidiu literalmente amar, mas menciona sobre uma expectativa, porque mantém uma expectativa. Não é uma mera ingenuidade, é uma confiança redentiva. E há uma expectativa que vai perseverar, mesmo em meio à pressão. Pode ter vários fatores externos, mas ainda assim vai ser perseverante, porque o amor não é sentimento. É uma postura contínua, moldada pelo caráter de Deus. Versículo 8 menciona sobre o amor jamais acaba, ou seja, o amor não entra em colapso, não vai cair, colapsar, acabar. O amor nunca entra em colapso. Profecias cessarão, línguas cessarão, conhecimento desaparecerá. São verbos que indicam a temporariedade dos dons. Já no versículo de número 10, acompanhe que fala sobre o completo, o perfeito. Existe um debate teológico se há uma referência direta à maturidade da igreja, ao fechamento do cânon ou ao estado escatológico.
A melhor leitura, segundo este, é geralmente associada à maturidade da igreja, porque o perfeito indica um desenvolvimento. Esta palavra sempre na Bíblia Sagrada indica um processo, um desenvolvimento, a questão da maturidade, etc e tal. Mas discussão à parte, a gente pode continuar, porque embora as pessoas tenham outras posições teológicas, mas o importante é você compreender o texto como um todo. Porque no versículo 12 vai falar sobre espelho, por espelho, enigma. Aqueles espelhos antigos deixava a imagem, digamos, imperfeita, mas fala face a face. A ideia não é o objeto visto, mas a maneira de ver que vai ser mais aperfeiçoada é o que nós aprendemos com base no elemento gramatical. Mas fala sobre o versículo 13 que eu tenho que projetar, porque agora permanece a esperança, vai permanecer além da esperança a fé, o amor, ou seja, essas coisas vão permanecer. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Mas o maior destes é o amor. Por quê? A fé dará lugar à visão. A esperança será cumprida. Já o amor continua eternamente. De uma forma resumida, podemos dizer que o apóstolo Paulo ensina que dons sem amor é igual a inutilidade, não serve para nada, só faz barulho, só provoca ruído. Agora, o amor é ação, é procedimento, é algo concreto, não é emoção, não é sentimento. E aprendemos também que o amor reflete o caráter de Deus. O amor é superior porque é eterno. Deus é amor. Note bem, Deus não é o amor, mas Deus é amor, diz a palavra dele. A igreja, meus irmãos, pode ter dons, pode ter conhecimento, pode ter estrutura, mas sem amor vira um barulho religioso, vira ego espiritual, perde o sentido, porque Deus não se deixa impressionar com dons, ele observa o amor. O dom revela a capacidade, o amor revela o caráter. Porque sem o amor, o extraordinário se torna irrelevante. E qual é a conclusão que nós fazemos para vocês que acompanharam até esse exato momento? 1 Coríntios capítulo 13 não foi escrito por Paulo a priori para ser lido necessariamente no casamento, porque não fala sobre o casamento. Ele pode ser utilizado? Poder pode. Mas, repito, Paulo não fala aqui em 1 Coríntios sobre casamento, é sobre espiritualidade autêntica. O amor não é um dom entre outros. O amor é o critério de todos os dons. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, uma vez mais, eu quero pedir alguns favores. Se você não curtiu, curta o nosso vídeo. Se não compartilhou, faça tal coisa. Permita que um amigo ou um irmão em Cristo tenha acesso a esse conteúdo, para que ele possa se deparar com a palavra de Deus, com o texto na língua original, que é o grego koiné, que ele possa cada vez mais se sentir atraído pela palavra de Deus e desejar debruçar sobre ela para aprendê-la e assimilar, colocar em prática e ser grandemente abençoado pela bendita palavra do Senhor. Então você pode curtir, se inscrever, caso seja o seu caso, quando não, compartilhar, porque fazendo isto vai nos ajudar. Deixe também seu comentário se esse vídeo foi útil ou, dentre os assuntos que eu abordei, qual lhe chamou mais atenção. Que Deus possa, portanto, lhe abençoar rica e abundantemente a sua vida. E a minha oração é também um desejo do meu coração.